Olá, aqui é o professor Vitor e hoje veremos dois novos módulos, um para agrupamento e outro para duplicação ou separação de entidades no Arena. O módulo batch, ou o módulo que faz o agrupamento, é um módulo de fluxograma que serve para criar o agrupamento de entidades. Quando esse módulo é colocado no fluxo de processo, ele acumula as entidades em uma fila até que chegue a quantidade específica. As entidades então elas são retiradas da fila e elas são agrupadas em uma única entidade, chamada entidade representativa. Esses agrupamentos de entidades podem ser permanentes, ou seja, não há desagrupamento, não há separação, ou então temporário, que há separação no andar do sistema. Uma situação que pode ser utilizada, por exemplo, é que a cada 10 peças prontas, estas são então encaixotadas e a caixa segue adiante no processo. Então, o módulo batch ele tem dois tipos. O tipo permanente, que agrupa permanentemente as entidades, elas não poderão mais ser desagrupadas. Ou então o tipo temporário, que permite que posteriormente as entidades originais sejam recuperadas através de um módulo que nós vamos ver adiante, o separate. O módulo batch ele pode ser arrastado e colocado na área de trabalho, junto com os outros elementos do fluxograma. Ao dar duplo clique sobre o módulo, abrirá essa caixa. Nós temos, primeiro, que definir o nome para esse agrupamento. Aqui, o tipo, se será permanente ou temporário. Aqui, o tamanho de entidades que devem ser agrupadas. Neste campo, nós vamos definir como lidar com os atributos das entidades, ou seja, como transferir os atributos das entidades agrupadas para a entidade representativa que sairá do batch. Nesta combo box definimos a regra de agrupamentos, se agrupamos qualquer entidade que estiver no batch ou se agrupamos por um atributo específico. Nesta combo box definimos o tipo da nova entidade. Podemos definir uma nova entidade que representará essas entidades agrupadas. Neste modelo, temos um exemplo de uso do batch quando as entidades agrupadas elas têm o tipo permanente, ou seja, elas não são desagrupadas durante a execução do modelo. Ao dar executar, temos que o batch irá agrupar 3 entidades e uma nova entidade será criada. A cada 3 entidades, cria-se uma nova entidade. O módulo separate serve para desfazer os lotes temporários formados pelo batch, mas também pode criar duplicatas das entidades que passam por ele. Um exemplo de situação onde pode ser utilizado é uma caixa chega com 10 peças, é aberta e as peças são processadas uma a uma. Ou, em um outro caso, um pedido chega para avaliação e uma cópia deve ser enviada para outro setor. O módulo batch também é um módulo que você pode arrastar para a área de trabalho e compor o nosso fluxograma. Ao dar duplo clique, aparece a caixa de configuração. Os principais campos são nome, para definir o nome, o tipo, que pode ser para duplicar ou então separar uma entidade temporária. E aqui, quando utilizamos o tipo duplicate, quantas duplicatas serão enviadas pela porta de saída das duplicatas. Neste modelo, temos um exemplo de utilização do batch combinado com o separate. Dessa forma, o batch irá agrupar 5 entidades em uma nova entidade, uma caixa, e o separate irá desagrupar nas entidades originais. O batch é então do tipo temporário e o separate é do tipo split. Neste modelo, temos um exemplo do uso do separate para criar uma duplicata. Aqui, um documento entra e o separate se encarrega de criar uma duplicata,
que será enviado pela saída de baixo. Basta selecionar o tipo adequado para duplicar as entidades no separate.